Todos os dias, quando acordamos pela manhã, precisamos de um combustível, um objetivo, algo que nos faça levantar da cama. O sonho é esse combustível, que nos motiva, nos faz olhar para a frente e enfrentar todos os desafios do presente, e nos faz buscar a melhoria, sempre com a visão no futuro. Para alcançar a felicidade financeira, sonhar é essencial, pois o sonho é o nosso norte. É o que queremos realizar com as ações do presente. Mas antes de sonhar, é preciso saber o que queremos de fato. Precisamos entender se os sonhos que estamos vivendo são realmente nossos, ou se estamos sonhando os sonhos que o mundo e a sociedade nos impuseram. Esta é uma reflexão que apenas conseguimos através do autoconhecimento. Mas afinal, o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento, eu acredito que é o maior propósito da humanidade. Nós estamos aqui com esse propósito. Se a gente for pensar bem em termos evolutivos, nós somos os únicos animais que têm essa capacidade, que a gente chama de self, né, do si mesmo, de questionar a nossa própria existência. Quem somos, para onde vamos, em função de que ou para que estou aqui. Bom, se a gente tem só isso em termos de evolutivos, essa capacidade que ela é fisiológica de nos questionarmos, aqui a gente tem um bom motivo já para dizer que o autoconhecimento é importante. Que a gente, né, foi, não sei se brindado, né, ou essa capacidade veio evoluindo e a gente, olha, hoje a gente consegue se colocar em perspectiva. Eu consigo entender que a minha ação, ela tem uma reação e eu consigo observar isso, né, ao longo do tempo. Logo, eu consigo perceber que é importante eu entender como é que são as minhas escolhas. Se a gente for pegar por aquele outro ponto de vista de que o mundo ele é colorido pelas nossas crenças, não existe nunca uma realidade só externa. Existem múltiplas realidades. A realidade é sempre um conjunto dessas crenças, desses coloridos que nos forjaram, né? Desses coloridos que foram colocados ali no nosso Canva, na nossa tela, que tem a ver com a transgeracionalidade, tem a ver com a cultura né, no qual a gente está inserido, com esses vários atravessamentos. Então, a forma como eu vejo o mundo ela é completamente enviesada pela minha história e as minhas crenças pessoais. Bom, se eu vejo o mundo através das minhas crenças, é fundamental ou essencial que a gente possa olhar, aí com a questão do autoconhecimento, o que são essas crenças, o que está acontecendo, porque o que acontece no mundo ou lá fora é também um reflexo de como eu vejo o mundo. Então, nesse sentido, não existe uma separação entre o mundo e a própria pessoa. Existe uma instância que para e se permite olhar para o mundo através de si mesmo. Então, se eu quero questionar o mundo, o melhor caminho é começar com um questionamento interno. O princípio da filosofia, lá com o paradigma do filósofo, que é Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Esse é o princípio da filosofia. Tem um outro aspecto da filosofia antiga que até Michel Foucault chamou atenção, e tem isso numa obra dele chamada Hermenêutica do Sujeito, que a gente precisa colocar junto com o conhece-te a ti mesmo, o cuida-te a ti mesmo. O cuidado de si, talvez ele seja tão importante quanto o conhecimento de si. Frankl tem uma outra palavra que é chave no pensamento dele e que talvez para ele seja ainda mais importante que o autoconhecimento, que é a autotranscendência. É importante o cultivo de si, o cuidado, o conhecimento das suas possibilidades e limites. Mas é importante também a saída de si. Frankl usa a palavra autotranscendência, que é a capacidade que o sujeito tem de ultrapassar-se a si mesmo e dirigir a sua vontade de sentido para fora de si. Para Frankl, a gente encontra sentido na vida sempre pela realização de valores. E ele tem uma ideia de valor bem como Santo Tomás de Aquino. Uma ideia
São Tomás de Aquino dizia que valor é um bem vivenciado e perfectivo de uma perfectibilidade do sujeito humano. Isso não é um jogo de palavras. Para Santo Tomás de Aquino, valor é algo muito concreto, que nos aperfeiçoa, que nos melhora, que desenvolve as nossas potencialidades. E para Frankl, quando ele fala em autotranscendência, ele diz: eu dirijo a vontade de sentido para fora de mim, e a realização desse valor que ele chama de criador ou criativo inunda a minha vida de sentido. O que eu faço para o mundo é o valor criador ou criativo. Então, ao sair de mim, principalmente com o meu trabalho, eu oferto algo para o mundo e isso dá sentido para a minha vida. O autoconhecimento, ela assim, é a base da construção da pessoa. Depois que eu me possuo, já sei quem eu sou, afinal, para que eu existo, já montei meu quebra-cabeças, concorda comigo? Então, eu já tenho uma liberdade saudável para poder me doar a alguém. Eu só posso doar aquilo que eu tenho, né? Se eu não tenho o que é correto, que é o meu ser, afinal, para que eu existo? Como é que eu vou me doar a alguém? Por isso é que muita gente hoje casa e diz que se doa, mas, na verdade, está se doando sem saber quem ele é. Então, como é que a pessoa vai ser feliz nessa doação? Ou vai ser coerente, ou vai ser honesta, né? Não vai ser honesta, porque só vai poder doar quem se possui, e só se possui quem se conhece. Então, o autodomínio, né, é a grande meta inicial desse conhecimento próprio. Agora, isso se consegue na base, então, da conversa, da tutoria, depois de mostrar os defeitos, de ajudar a pessoa a enxergar que isso não está certo. Então, reparem, só é possível um conhecimento sincero, concorda comigo? Quando há um certo errado, quando há uma estrada objetiva do que é bom, do que é mal, quando há um conhecimento do que é belo, do que é feio, quando não existe isso. Então, como é que eu vou saber se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou me conhecendo bem ou mal, se eu estou sabendo quem eu sou ou não, se eu tenho virtudes ou defeitos, se não há nada objetivo, se é tudo muito emotivo, tudo muito relativista? Então, é óbvio que o conhecimento também se perde, se esvazia, e não há nem motivação para fazer isso, porque se todo mundo pode ser do jeito que quiser, então, para que me conhecer? Deixa eu ser desse jeito vagabundo mesmo, que para mim ser vagabundo é bacana. Assim, outros exemplos a gente podia exemplificar. O autoconhecimento, ele é um convite que está ali à nossa disposição, que eu acredito que é o convite mais importante que a humanidade deve dizer sim. Mas algumas pessoas dizem não, por dificuldades bem claras, né, ligados a estruturas, digamos, que não são, né, não são tão saudáveis, digamos assim. Então, não olhar para o autoconhecimento é também válido nesse sentido, no sentido mais defensivo. Agora, a partir do momento que a pessoa começa a se encontrar, né, no autoconhecimento, acaba viciando, né, porque a gente vai percebendo que o mundo é muito maior do que o nosso umbigo, que eu estou profundamente relacionado com aquilo que eu faço, com as pessoas com quem eu encontro. O mundo, ele tem influências muito maiores sobre mim e eu sobre o mundo, porque eu percebo que, né, as coisas são mais complexas do que antes eu achava. E dentro de uma perspectiva mais pessoal, o autoconhecimento te dá um norte, te dá uma diretriz. E aquela história que dizem, né, quem não tem nenhum caminho, né, bem determinado, né, qualquer caminho serve. Então, ter esse norte é muito importante. Então, o que é sagrado para ti? Qual é o sentido das coisas que tu está fazendo no mundo? Então, o autoconhecimento ajuda a gente a estabelecer esse norte, que, claro, esse norte ele pode ir mudando durante a vida, e isso também faz parte do autoconhecimento, poder acessar essas transformações, poder ressignificar, inclusive até um trauma, situações de dor, sofrimento, morte, que vão nos dar uma balançada e nos fazem questionar o sentido da vida. Isso tudo são oportunidades, e a gente vai ver que, na verdade, é onde a gente mais cresce, para que a gente possa ressignificar. Então, o autoconhecimento seria, nesse sentido, algo muito importante para a gente ir ajustando esse norte, né, para a gente saber onde a gente está indo. Mas antes de saber para onde vamos, precisamos saber de onde viemos e onde estamos no momento. Precisamos, em resumo, nos conhecer melhor. Após entendermos a fundo o nosso passado e saber exatamente onde estamos, descobriremos de verdade quais são realmente os nossos sonhos. Essa jornada pessoal nos possibilita refletir sobre os nossos propósitos
e sentido da nossa existência? E como descubro qual o sentido da minha vida? Não tem guru que vai te apontar. Nem Freud, nem Adler, nem Frankl, muito menos Luciano de Jesus, né? Ainda quando eu olhei para aquela imagem lá do tiozinho de gravata, se não tivesse a imagem, eles iam esperar um sujeito com roupa voal laranja, com uma barba exuberante, os óculos redondos, para apontar um caminho, um guru. Aí vê um tiozinho de terno e gravata, eles devem esperar um livro com o título Como Empreender, Enriquecer e Encontrar o Sentido da Vida em 2 lições e meia, né? No final do século XX eram 12 lições, depois ali na primeira década do novo século eram 6, e agora a galera está com pressa, ela quer soluções rápidas. Não tem solução rápida, né? A busca de sentido, ela é uma tarefa. E essa tarefa não termina nunca. É como tomar banho e escovar os dentes. Todos os dias tem que ir de novo. Ah, mas o sentido total da minha vida lá na última cena do filme ou na última página do livro. Até lá nós teremos que responder diuturnamente, né? Sem descanso, né? Então, essa busca é uma busca pessoal, né? O Frankl fala nessas 3 formas, né? Pela realização de valores, mas cada um vai buscar o seu caminho. A busca de sentido pelo trabalho é uma busca muito interessante. E não precisa ser neurocirurgião para que o nosso trabalho faça sentido. Eu posso, com qualquer trabalho, mesmo com um trabalho muito humilde, atribuir sentido à minha vida e melhorar a vida do meu entorno. Então, isso Frankl insiste muito, muito, muito nisso. Quer dizer, qualquer um pode construir essa melhora da vida, né, nessa micropolítica, né? Eu me relaciono nos ambientes nos quais eu me movimento. E ali eu posso melhorar a vida e trazer sentido para a minha vida e dos outros. Eu acho interessante quando a gente pensa na unicidade do ser humano, né? Porque até eu luto muito pela vida, porque atrás de um embrião tem um código genético e ali já tem tudo que aquela pessoa pode ser, né, as potencialidades dela, de uma forma diferente. Agora, o que nos faz únicos? Nós temos 3 potencialidades, definidas aristotelicamente, mais trabalhadas hoje na pós-modernidade, que é a inteligência, a vontade, né, o poder de decisão, e o coração, né? A inteligência, a vontade e o coração, como potências anímicas, né, e também ligadas ao corpo, o coração, que depende da nossa sensibilidade, eles são únicos em cada ser humano, né? Então eu falo, olha, para uma mãe, se ela perder um filho, eu falo, mas tu tem outro, né? Ela vai falar, não, mas ninguém vai me amar como esse filho, né? Ou seja, porque cada um de nós nunca vai pensar igual, amar igual e decidir igual ao outro, né? Por isso a gente preza a liberdade, porque na liberdade as pessoas vão tomar diferentes decisões, não é? E é nesse sentido que o ser humano é único, pelas potencialidades que ele tem e pela liberdade. Eu vou te dar um exemplo que uma vez eu li num livro de um alemão que estava estudando a vida de um santo, né, e a vida do Lenin, né? E ele falou que o Lenin, né, quando ele viu um irmão dele morrer, né, ele pegou um crucifixo, pisou e falou, eu nunca mais creio, né? E esse outro santo tinha visto 6 irmãos morrerem, né? E ele decidiu, falou assim, não, eu vou lutar para que isso não aconteça na vida dos demais. Eu vou lutar pela verdadeira liberdade, pela justiça, e assim vai, né? Então, são decisões diferentes, né, diante de uma realidade próxima, né, similar, né, mas o poder, né, de usar bem da nossa liberdade nos faz únicos. Eu vinha falando que a questão evolutiva nos trouxe a capacidade de self, né, de si mesmo, da reflexão, de poder olhar para si, de poder nos colocar em perspectiva. Por exemplo, será que eu estou sendo o Leonardo que eu gostaria de ser? Então hoje, aos 44 anos, o quanto está faltando ainda para eu ser aquela pessoa que eu imaginei que eu estaria nesse período de vida? Ou quanto tempo tenho para ainda aprimorar algumas coisas? Ou diante das mais diversas situações que se colocam no mundo hoje, será que eu sou um agente transformador da realidade ou sou um reprodutor da realidade?
São questionamentos muito importantes. Então, assim como a gente tem essa capacidade, inclusive fisiológica, mental, desse questionamento, eu acredito que é fundamental, de novo, essencial, que a gente possa se conectar com esse sentido. E esse sentido ele vai mudando, assim como a gente vai mudando, esse sentido ele vai ganhando coloridos diferentes também. Porque cada vez mais que a gente se vê agente do mundo, como um ser político, digamos assim, a gente vai entendendo esse sentido, vai entendendo que, olha, isso está a serviço de algo maior, que eu sou, digamos, né, um meio e não um fim, e isso, obviamente, através do autoconhecimento e com os encontros que a gente vai fazendo na vida, vai se modificando. A gente falava de autoconhecimento antes, o autoconhecimento está muito ligado à questão do sentido no propósito. Se a gente for pensar bem, é importante a gente entender como é que eu fui construído, né, minhas crenças, meu passado, minha transgeracionalidade, minhas relações familiares. Muito importante fazer isso. Mas também tão importante quanto isso, de só olhar para o passado, nos compreendermos, é entender que eu ser hoje, que faço as minhas escolhas, que consigo enxergar a realidade com uma visão um pouco mais ampla e conectado com esse algo que não está aqui ainda, como é que eu vou fazer uma vida prospectiva? Então, como é que eu faço escolhas que vão além de mim mesmo? Como é que eu me coloco à disposição do mundo? Que tem a ver com legado, tem a ver com projetos de transformação social, tem a ver com, sabe-se lá qual foi o sentido, o que é importante para ti. A busca pelo sentido na vida está profundamente ligada ao entendimento de quem somos e o que fazemos. Na filosofia japonesa, essa busca por harmonia, longevidade e satisfação plena nas diferentes áreas da vida, permitindo assim alcançar o seu propósito, a sua razão de viver, se chama Ikigai. Mas o que realmente significa Ikigai? O Ikigai, ele está dentro de 4 campos que são utilizados na vida do japonês harmonicamente. Quando tu desenvolve um, o outro já está intrínseco, né? Por exemplo, eu amo o que eu faço. Junto com isso, harmonicamente, já está ali posto. Eu amo o que eu faço, porque o que eu faço é importante para o mundo. Já vem uma terceira relação. Eu amo o que eu faço é importante e eu sou remunerado por isso. E repetindo ainda, né, para chegar no 4º campo, eu amo o que eu faço. O que eu faço é importante para o mundo. Eu sou remunerado por isso e eu faço isto perfeito, com excelência. A união desses 4 campos faz com que eu faça também o equilíbrio da minha missão com os meus talentos, com a minha profissão e a paixão que eu tenho por aquilo que eu faço. Veja só, é um equilíbrio perfeito, é uma felicidade em harmonia. Então, o Ikigai, ele chega num momento muito importante para nós, né? Ele se expande, evidentemente, do Japão, lá há centenas de anos eles praticam já, né, na sua sociedade. Por isso, a sociedade japonesa, o japonês em si, ele vive mais e melhor, né? Exatamente assim. E nós, ocidentais, né, vivemos sob tensão, sob pressão, correndo sempre sem saber para onde vamos e o que queremos alcançar. Então, substituir tudo isso que nos dá os resultados aqui no Ocidente, que são a doença, a depressão, a angústia, né? a ansiedade, a gente pode substituir por uma maneira de viver,
O Ikigai realmente é uma razão de viver. A mentalidade ocidental nos obriga a estar sempre correndo para sentirmos que estamos sendo produtivos, com a falsa sensação de que se estivermos 100% atarefados ou com a cabeça cheia, estamos cumprindo nossos objetivos e seguindo o que foi programado. Isso acaba causando um desequilíbrio nas demais esferas de nossa vida, excluindo toda a possibilidade de pensamento sobre nós mesmos e dificultando nossa jornada de autoconhecimento. Precisamos quebrar paradigmas e mudar um pouco essa mentalidade ocidental, de estarmos sempre correndo atrás da máquina, se quisermos um dia ter uma vida mais equilibrada. Mas o que é ter uma vida em equilíbrio? Nós estamos voltando muito aos estoicos. Eu lembro quando eu estudei os estoicos, na minha graduação em filosofia, alguns dizem, isso aqui está ultrapassado. E hoje a gente vê reflexões sobre os estoicos para psicólogos, a gente vê reflexões dos estoicos em MBAs, alguns cursos de gestão de pessoas, de gestão do tempo, de gestão da vida, trazem reflexões dos estoicos. Por exemplo, em administração, as pessoas estudam quais são as variáveis que estão ao meu alcance e quais são aquelas variáveis que não dependem de mim. E eu preciso focar a minha energia naquilo que eu posso mudar. Isso é estoicismo. Quer dizer, a gente está voltando àquela maneira estoica de pensar. E me parece que uma vida equilibrada é exatamente dar a importância àquelas coisas que efetivamente são importantes. Hoje, em saúde, desponta uma nova área, que é a área dos cuidados paliativos. A pessoa está lá no finalzinho da vida. E aí, pessoas que acompanham e cuidam dessas pessoas que não existe mais tratamento para elas. Então, elas são colocadas confortavelmente para ter um final de vida digno e com alguma qualidade. As pessoas que acompanham essas que estão lá nessa milha final relatam os testemunhos de arrependimentos que essas pessoas têm. Esses arrependimentos são sempre da ordem das experiências, são sempre da ordem dos afetos e dos relacionamentos. Dificilmente os arrependimentos lá no final da vida são de ordem patrimonial. Eu poderia ter comprado uma casa melhor ou ter tido um carro mais bacana. Dificilmente existe arrependimento dessa ordem. O arrependimento é sempre da ordem da experiência. Aí me parece que a canção dos Titãs, Epitáfio, poderia nos fazer pensar um pouco mais, né? Quanta coisa eu poderia ter feito mais e para tanta outra coisa eu poderia ter dado menos importância. Eu tenho que cuidar quando eu vou falar em empresas, né? Eu poderia ter trabalhado menos. Normalmente quem me convida não gosta que eu fale isso, mas efetivamente, eu acho que efetivamente tem muita coisa que a gente deveria dar mais importância e levar em conta e menos a ponta de faca outras coisas que não são importantes, né? O Mário Quintana tem uma fala que diz: tu estás aí tão assoberbado, preocupado com tantas coisas. Pensa, se eu tivesse morrido anteontem, isso teria tanta importância? E aí, de alguma maneira, a reflexão sobre a morte nos tornaria seres humanos muito mais livres, né? O Rubem Alves dizia isso, né? Existe na nossa sociedade um certo tabu com relação à morte, né? Se tem uma pessoa doente na nossa família, a gente fala em morte e leva um tapão na boca, né? E por outro lado, a gente tem uma banalização e espetacularização da morte, porque talvez a consciência da morte nos deixaria muito mais em busca daquilo que é essencial na vida, né? E me parece que a vida equilibrada é isso, né?
não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Para que a vida seja ordenada, né, de fato eu preciso equilibrar algumas dimensões da minha vida. Eu tenho uma vida física, né, biológica, então eu preciso cuidar da minha vida física. Eu preciso ter uma atividade física, eu preciso alimentar-me bem, e isso precisa ser uma constante. Eu tenho uma vida social, relacional, todos nós temos, né? Nós não somos ilhas, como diz Thomas Merton, homem algum é uma ilha, né? Então, eu preciso cuidar das relações, eu preciso nutrir a amizade. Preciso tirar um dia para ir lá visitar o meu amigo, minha amiga, eu preciso tomar um café com ele, tomar uma cerveja e fazer um churrasco. Eu preciso desses momentos de socialização, porque senão eu vou me tornando um herói solitário que tenta salvar o mundo sozinho. Então eu preciso nutrir esse tempo. Eu preciso nutrir junto com isso a minha família, ou seja, a pessoa não nasce do nada, não é uma geração espontânea, ela tem uma raiz, mesmo que tenha alguma dificuldade nessa raiz, eu preciso nutrir essa minha família. E com isso eu preciso nutrir também a minha vida espiritual. Porque o ser humano, ele dentro dessas dimensões todas, ele tem uma dimensão transcendente. Inclusive a própria Organização Mundial da Saúde colocou como um dos elementos fundamentais da vida humana a saúde espiritual. A espiritualidade entrou dentro do rol das necessidades da manutenção humana. Nós sabemos por pesquisas científicas que a pessoa que passa por um tratamento clínico, ela tem uma resposta muito melhor quando possui fé. E aqui, independente de qual crença, quando ela tem algo em que acreditar, na transcendência, eu preciso alimentar isso na minha vida. E assim, a vida ordenada é uma vida virtuosa, ou seja, o que é viver ordenadamente, o que é viver com equilíbrio? É viver as virtudes, temperança. Eu não vou lá no buffet e vou comer tudo de uma vez só, eu vou comer aquilo que é necessário, a virtude da temperança, né? Senão eu caio na gula, eu caio num exagero, eu não vou dormir o dia inteiro só porque em algum momento eu estava cansado, eu vou descansar um pouco, mas eu vou fazer alguma outra atividade. Então, digamos que ter ordem na vida, ter uma vida equilibrada, é dar tempo e espaço a cada uma das dimensões que eu tenho, a cada uma das coisas. Se eu só trabalho e não cuido da minha família, uma hora vem a conta. Se eu só me dedico ao esporte e não cuido do meu trabalho, eu não vou pagar a academia. Então, ou seja, eu preciso equilibrar todas as coisas para que a vida tenha fluidez. Então, a vida equilibrada é poder olhar para esses exageros, para esses convites que a vida nos faz, onde eu estou levando ao extremo e poder entender que eles não são tão legais assim, né? Que pode ter momentos que a gente vai fazer isso, e a gente testa isso durante principalmente a adolescência, a gente chega a esses extremos para que na vida adulta a gente possa ter mais tranquilidade, já conhecendo alguns extremos e dizendo, olha, passei por isso e vi que não é tão saudável assim, então eu vou fazer as minhas escolhas dentro de um equilíbrio. Este equilíbrio nos auxilia a buscar os nossos sonhos com mais leveza, pois atualmente temos muita dificuldade em traçar e principalmente em seguir metas. Muitas vezes, nos julgamos por conseguirmos traçar objetivos, mas não cumpri-los. E entramos em um círculo vicioso que nos desmotiva constantemente. Mas qual a razão desta dificuldade? Essa dificuldade atual das pessoas criarem metas, sonhos, está ligado a uma dificuldade hoje que nós temos de decidir. É a geração do controle remoto. Eu costumo dizer isso, vai passando, zapeando os canais e não assiste nada e passa 2 horas na frente da TV, ou então a geração do Instagram, dos stories, né? Vai passando o dedo e aquilo não dura 1 segundo, né? Aliás, 1 segundo dura, mas são pouquíssimos segundos, você vai passando e você não fica com nada. Quando eu escolho algo, quando eu coloco um objetivo, um sonho, uma meta, eu preciso ter decisões. E decisão é cortar, cindir, né? É fazer um corte. Ninguém quer fazer corte nenhum, né? Nós temos infelizmente, uma geração
E aqui eu não estou falando da geração nova, eu estou dizendo desse período histórico, é um período histórico mimado. Porque alguém lá atrás nos disse que nós poderíamos ter todas as coisas. E não é verdade. Nós não podemos ter todas as coisas. Nós precisamos escolher A ou B. Eu não posso ter os dois. Eu preciso ter uma dessas coisas, né? Então, me parece que isso está ligado um pouco com essa dificuldade de assumir, de decidir, de separar as coisas na vida, né? E de assumir aquilo e dizer, cara, eu vou levar isso adiante, ponto final. Ah, mas eu não estou gostando tanto. Cara, não, tu não faz tudo que gosta na vida. Te vira um pouco, meu, sabe? Não fica nessa coisa do apenas eu gosto disso ou eu não gosto daquilo. Não, você tem que fazer coisas que não gosta para realizar os sonhos. E de repente, hoje em dia, ninguém mais quer sonhar porque vai ter que fazer alguma coisa que não gosta para atingir aquele sonho. Eu posso te dar várias dicas de como tu cumprir as tuas metas, né? Tu diminui ela em pequenos pedaços, tu conta pro teu amigo, porque tu tem reforço social e aí tu te compromete mais com elas. Quer dizer que tem várias dicas de como tu cumprir as metas. Então isso é uma parte válida. Só que eu acho que tem uma pergunta anterior aí, né? O que está por trás dessas metas? Como é que foram as tuas escolhas para tu estabelecer essas metas? As motivações foram intrínsecas, baseadas no que é importante para ti, nos teus valores, ou foram motivações extrínsecas, que tem a ver com o papel social, com os benefícios que tu vai ter, né, socialmente, que ganhos, né, que tu pode perceber socialmente com aquela atividade, quando tu cumprir. Então talvez a pergunta seja anterior, e essas metas estão conectadas com o quê? Com o propósito de vida, com o plano a médio e longo prazo, que está realmente alinhada com aquilo que tu quer ser, com para que estou fazendo isso. Então, uma vez que tem esse alinhamento, as metas elas tendem a ser mais tranquilas de serem realizadas, porque há um sentido maior por trás daquelas metas. Então, muitas vezes a gente quer cumprir a meta, mas não faz o tema de casa de voltar um pouquinho para trás e entender, bom, em função de quê, ou para que estou fazendo isso, qual é o sentido dessa meta, como é que ela se alinha ou não num propósito maior de vida, no meu o sentido da minha existência, no legado que eu quero deixar. Todo mundo quer ser feliz, mas para isso, impreterivelmente, precisamos descobrir quais são os nossos sonhos. Após definirmos isso, precisamos planejar e traçar metas possíveis de serem atingidas. Após este planejamento, precisamos seguir o que foi colocado no papel, passo a passo, sem ansiedade, pois chegará um momento em que a vida te exigirá um sentido e você precisará estar preparado para este momento. Você está preparado? Um pequeno acontecimento que foi citado nas mídias com um pesquisador oceanográfico, Enzo Maiorca. O Enzo Maiorca, pesquisador, junto com a filha Roxane, ele se encontrava em alto mar, se preparando para um mergulho. E quando ele veste as ferramentas, aparatos e se prepara para descer, ele observa que um golfinho muito nervoso está querendo chegar nele. E o golfinho nada e volta, e nada e volta, e com uma ansiedade muito grande. E ele então resolve mergulhar com o golfinho. E o golfinho rapidamente o leva ao fundo, onde ali existe um outro golfinho que está enredado completamente dentro de uma rede e não consegue sair. E os golfinhos, a cada 10 minutos, eles precisam subir para respirar. E aquele está ali completamente abalado. Né? E o Enzo, então, volta à superfície, vem ao barco rapidamente e para pegar ferramentas e facas. A sua filha Roxane, então, também, né, veste os aparatos e eles voltam ao fundo do mar e consegue libertar aquele outro que estava na rede, e ao se libertar, o outro sai em desespero
para respirar e submerge novamente em atitudes muito desesperadas e eles ficam atônitos, porque agora ele já respirou. Mas, na verdade, eles naquele momento se dão conta que se tratava de uma delfina. Uma delfina que estava dando à luz. E então, na verdade, eles chegaram à sua grande verdade. Um processo que houve ali foi um processo de libertação. Foi um processo que os levou à sua missão de felicidade, como pesquisador, como profissional, né? E que ele conseguiu se realizar realizando a vida. E eu aqui quero, então, deixar essa mensagem. Dentro daquilo que tu pensa, que tu sente, que convites a vida está te fazendo, né? Pode ser que a vida está fazendo convites para ti, para tu questionar um pouquinho se esse modelo que tu está fazendo é realmente um modelo que te conecta com algo mais profundo, te conecta com os valores. Pode ser que seja esse o convite. Pode ser que tu comece a olhar para aquela parte, digamos, mais profunda de quem tu é, e ao invés de só olhar para fora, começar a olhar para dentro. Então, tu ter práticas introspectivas. Não precisa nem ser meditação, pode começar com mindfulness, pode começar com atividades onde tu conecta aquilo que é sagrado para ti e fazer valer esse sagrado. Fazer valer aquele momento onde tu tá em família, sentando lá na mesinha com tua família, porque aquele momento é sagrado, porque tu sabe que a troca que acontece ali é uma troca importante para deixar aquelas referências para teus filhos. Então, o que que tá gritando desse sutil, desse transcendente, dessa conexão, desse sagrado? E esse grito é um convite. Então, que convite, que resposta tu vai dar para esse convite que está sendo feito? E essas respostas, eu imagino, pelo contexto que a gente vive, que estão muito mais nesse universo feminino. O universo da intuição, o universo para a gente poder se conectar com esse algo maior, para a gente poder ficar um pouquinho mais consigo mesmos, em silêncio, para a gente poder se permitir não só estar sempre produzindo financeiramente, né, mas produzindo qualitativamente. Cedo ou tarde a vida vai nos perguntar pelo sentido. Muitas vezes vai estar tudo bem. O dinheiro está bem, o emprego está bem, a família está bem. E a gente está com aquela sensação gigantesca de vazio no nosso peito. Eu cunhei a expressão inhaca ou meleca existencial, né, para falar daquele vazio que se agiganta dentro de nós. Aí nós somos chamados a nos autotranscender, dirigir a vontade de sentido para fora de nós e realizar um valor que dê sentido à vida. É muito importante que a gente esteja atento às experiências e vivências que a vida nos oportuniza. E que a gente saboreie isso da melhor maneira possível. Tem certas coisas na vida que a gente só se dá conta do valor que elas têm quando nós as perdemos. Como quando a gente chega em casa depois de um longo e cansativo dia de trabalho e não tem água nem luz. E a gente vê a importância que essas coisas têm no nosso dia a dia. E muitas vezes nós somos confrontados com o sofrimento, aquele sofrimento que é incondicional, o sofrimento que é inevitável. Não se trata de querer sofrer ou buscar sofrimento, isso é masoquismo e precisa ser tratado. Mas tem um sofrimento que é inevitável. Doenças graves, perda de pessoas que a gente ama. E aí, não sendo possível
mudar a realidade. Isso Frankl insiste muito. Ele sempre se baseia na tríade: liberdade da vontade, vontade de sentido, sentido da vida. Está sempre nas nossas mãos descobrir um sentido em todas as situações nas quais nós estamos imersos. Será que existe alguém ou algum motivo importante que justifique a vida, ou pelo menos esse instante? Essa é a indagação filosófica que nós nos acostumamos a ouvir na voz de Paula Toller. E talvez a gente possa pensar que esse é só o começo do fim da nossa vida. Deixa chegar o sonho, prepara uma avenida que a gente vai passar. Isso é conversa de botas batidas, los hermanos. Ou se vocês preferem, de o vencedor, junto as mãos ao meu redor, faço o melhor que sou capaz, só para viver em paz. Concluímos aqui o segundo episódio da nossa jornada de autoconhecimento em busca da nossa felicidade financeira. Hoje, lhe convido a refletir sobre a sua relação com o dinheiro e novamente se questionar: você tem vivido os seus sonhos ou os sonhos que o mundo te impõe? Você já descobriu o sentido, o propósito da sua vida? Amanhã, no último episódio da nossa jornada pela felicidade financeira, vamos iniciar o caminho para a concretização dos seus sonhos e, com isso, te auxiliar a ser uma pessoa com uma vida mais planejada, equilibrada, com sentido e seguindo seus propósitos. Em outras palavras, a ter uma vida mais feliz.